Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso projeto. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Conto com a sua presença. Shalom. Olá, amados do YouTube. Seja bem-vindo ao canal Despenseiro da Fé. E hoje, no tema da nossa mensagem, nós vamos falar sobre as 3 coisas que Jesus usou como primícia. Se você está interessado em conhecer acerca dessas 3 coisas que Jesus utilizou e foi o primeiro, a utilizar essas coisas, venha conosco, vamos para o vídeo e você ficará sabendo de tudo. Deus vos abençoe. Muito bem, amado, nós vamos falar sobre a primeira primícia. A primeira primícia, eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo de 26 a 35, nós iremos fazer a leitura. Diz assim o texto bíblico: No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será, pois, isto? Pois não tenho relação com homem algum. E respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, uma curiosidade para nós entendermos as 3 coisas que Jesus usou como primícia, ou seja, Jesus foi o primeiro a utilizar a primeira virtude, a primeira coisa que Jesus usou foi o ventre de Maria. Maria, nós conhecemos a história, teve outros filhos, mas o primeiro, a primícia, quem utilizou o ventre, primeiramente foi Maria. Então nós temos um conhecimento de uma revelação bíblica, que Jesus, ele foi ali utilizado, Jesus utilizou do meio, na condição espiritual para transformar para o reino físico, ou seja, o Espírito Santo envolveu Maria e ali concebeu a gestação e a formação de Cristo para que ele pudesse andar sobre a face da terra, para que ele pudesse aqui exercer a sua função espiritual. Então nós temos aqui a nossa primeira coisa que foi utilizado como primícia. Iremos agora para a segunda. A segunda coisa que foi utilizado como primícia dentro do contexto e da palavra bíblica está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 29, 30 e 31. Eu gostaria que nós possamos ali juntos, podemos estar entendendo e ler o contexto dessa passagem. Diz assim o texto: Ora, aconteceu que aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e diz-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho que
que jamais homem algum montou, soltai-o e o trazei. Versículo 31. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis, assim porque o Senhor precisa dele. Então nós vamos entender que esta segunda coisa que foi utilizado como primícia, o texto ele é muito claro aqui. Diz assim, olha, homem algum montou. Ninguém tinha utilizado acerca deste jumentinho. Ninguém tinha ali utilizado ele para algo. Então, Jesus foi o primeiro a utilizar, se conferindo exatamente uma profecia bíblica que está lá no livro de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, que diz assim o texto da palavra de Deus: Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis que te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, a profecia de Zacarias foi tão forte, a visão que o profeta Zacarias teve, que essa passagem na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela foi se cumprindo uma profecia lá no capítulo 9, versículo 9 de Zacarias. Olha que coisa tremenda. Então nós temos a primeira coisa que foi utilizado como primazia, como primícia, né, que Jesus utilizou. O primeiro foi o ventre de Maria. Automaticamente depois ela teve outros filhos, né, mas o ventre dela foi utilizado primeiramente por Cristo. A segunda coisa utilizada como primícia que o Senhor utilizou foi o jumentinho, para se cumprir a profecia bíblica de Zacarias capítulo 9, versículo de número 9. E isso ainda tem como respaldo lá no capítulo 12, versículo 14 e 15 do Evangelho de João, que nós iremos ler aqui. Olha só no que diz aqui o texto bíblico. Diz assim: E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito: Não temas, filhas de Sião, eis que o teu rei vem montado em um filho de jumenta. Olha que coisa tremenda. Nós lemos esse capítulo lá no livro de Zacarias, e aqui João confirma e testifica acerca desta profecia bíblica. Então, são duas coisas que Jesus utilizou como primícia. Jesus foi o primeiro. Agora nós vamos para um terceiro. O que será esse terceiro? O que nós podemos entender? Deus tem tudo preparado. Tudo foi feito por Ele. Nada do que foi feito sem Ele se fez. Jesus, quando Deus ordenou e preparou para que Jesus viesse a este mundo para remir a humanidade, e todo o projeto de preparação para a salvação da humanidade através do seu sacrifício, você pode ver que tudo foi preparado. Deus sempre trabalhou com a primícia. A primícia, ela é aquilo que se faz primeiro. Uma certa vez eu posso recordar aqui, o profeta Elias tinha ido para uma cidade para fora dos termos de Israel, né? E ele chegou a um lugar onde tinha uma viúva, e ela ali em uma cidade chamada Serepta, e lá não tinha comida porque estava a escassez de água, né? Havia 3 anos sem chover, segundo a palavra do profeta. E interessante que essa passagem ele lembra assim, falou assim: olha, me traz alguma coisa de comer. Ela falou assim: olha, eu não tenho comida, mas eu tenho aqui um pouco de azeite e um pouco de farinha, porque eu irei fazer o pão, e para fazer o pão, e eu e meu filho comeremos e depois morreremos, porque eles não tinham condições nenhuma. E o profeta falou assim: olha, faça primeiro para mim. Ela ficou olhando, ficou analisando e falou assim: ó, mas ela tinha entendimento que era um homem de Deus. E Elias falou: olha, e com certeza não se acabará a comida.
E ela fez primeiro, ela obedeceu, ela fez a primícia, ela fez primeiramente para o profeta, mesmo sabendo, correndo risco, né, no seu coração, duvidando talvez daquela condição, ela arriscou, falou assim, não, eu vou fazer, eu vou obedecer. E ela obedeceu à voz do Senhor. E o que aconteceu? O azeite não se acabou e a farinha também não acabou. Comeu ela e seus familiares por um bom tempo, porque é assim que Deus age. A primícia. E nós vimos aqui duas virtudes de primícias. A primícia, que foi o ventre de Maria, foi o primeiro, Jesus foi o primeiro a tomar parte, né? Exercer como primeiro filho, como primogênito, e depois veio o jumentinho, que ninguém havia montado, confirmando a profecia de Zacarias. E agora, e a terceira coisa que foi usado por Jesus como primícia? Nós iremos lá agora exatamente para nós compreendermos o texto. Está lá em Lucas, no capítulo 23, versículos 50 a 53. Diz assim o texto bíblico. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo de número 23, versículos 50 a 53. Diz assim: E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, e que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, que esperava o reino de Deus. Este homem, a Bíblia diz assim, que este homem era José, seu nome era José, né, conhecido na Bíblia como José de Arimateia, porque era da cidade de Arimateia. Ele era um dos principais fariseus, era um homem que era temente a Deus, havia conhecido a Jesus, e ele não concordou com aquilo que haviam tramado para levar à morte de Jesus. Mas ele guardava a palavra que Jesus havia falado ao seu coração, era um homem temente a Deus e sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele tinha referência acerca disso. E isso chama a atenção, porque o carinho, o modo de tratar, o modo com que ele foi aprender, o modo com qual ele foi realizar e procurar ali tomar diante da condição da morte do Mestre na cruz do Calvário, ele, claro, de maneira muito sábia, ele conseguiu chegar diante das autoridades daquela época, Pôncio Pilatos, e reclamar o corpo de Jesus, né, junto com a família de Jesus, junto com os demais que aguardavam ali e viram a sua morte. Então diz aqui, e tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Ele foi um homem ali, e tudo isso era custado, era por dinheiro. Tinha que se ali alegar sim o corpo, mas era pago um tributo, para que isso fosse permitido, para que a família pudesse ali cuidar do sepultamento. E este homem foi diante de Pilatos, porque, claro, ele condenou a Jesus com medo, da rejeição, porque foi tudo armado pelo Sinédrio, tudo armado pelos religiosos daquela época, mas ele permitiu, como José de Arimateia tinha muito contato e era um dos principais homens da Judéia e tinha ali um conceito político, ele conseguiu que Pilatos pudesse fornecer o corpo de Jesus. Mas agora vem a condição. Mas o que será essa terceira coisa que foi usado com Jesus, que Jesus utilizou, que é considerado como primícia, que foi a primeira vez que foi utilizado, que Jesus utilizou? Fica a nosso conhecimento, está aqui no capítulo de Lucas, 23, versículo 53. Olha assim o que diz: E, tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, aonde ainda ninguém havia sido sepultado. José de Arimateia era um homem que tinha condições financeiras. E naquela época as pessoas que utilizavam sepulcros na rocha, que eram sepulcros onde tinha uma pedra que ficava bem na porta, sepulcros
na rocha eram sepulcros familiares, de autoridades, pessoas que tinham muito dinheiro que podiam ter essas condições. E José de Arimateia pediu o corpo e ali embalsamaram o corpo, arrumaram e prepararam e levaram, diz aqui o texto, e depositou num túmulo aberto em rocha, né, aonde ainda ninguém havia sido sepultado. Jesus teve a primícia, ele foi o primeiro a utilizar desse sepulcro. Por quê? Porque é o Filho de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Mas Deus tinha preparado tudo. Claro, Jesus usou apenas por 3 dias, porque ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória e mostrou à humanidade o seu poder, ressuscitando dentro dos mortos. Mas por esse período de tempo tão pequeno, Jesus ali, né, 3 dias, Jesus utilizou este túmulo que ninguém havia usado. Ou seja, 3 coisas que Jesus utilizou como primícia, que Jesus foi o primeiro. Ele utilizou o ventre de Maria, ele utilizou o jumentinho que ninguém havia sido sentado ainda, que ninguém havia utilizado aquele jumentinho, e utilizou o sepulcro, né, que ninguém havia ainda utilizado. Isso é conhecimento bíblico para nós. Se você gostou desse conhecimento, olha, que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar a cada dia sobre a sua vida, e que nós estamos aqui. O nosso projeto neste canal aqui é sempre trazer uma mensagem, é trazer um conhecimento, nós aprendemos um pouquinho mais das curiosidades bíblicas, né? Tem tanta coisa maravilhosa na Bíblia para a gente aprender e tá aí. Se você ainda não sabia dessa curiosidade, fica ciente. Você agora pode utilizar e aprender um pouquinho dessa curiosidade. Se você gostou, eu gostaria de pedir, né, graça de maneira maravilhosa, né? Gostaria de pedir gentilmente que você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, toque os sininhos das notificações e deixe aquele like para fortalecer este trabalho. E comente com a gente o que você tem achado dos nossos vídeos, para que haja uma interação, para que a plataforma entenda que você está compartilhando dessas mensagens. E olha, não se esqueça, esses vídeos são todos eles de ensinos, são evangelísticos. Passe para um amigo, talvez ele gostaria de aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, é interessante, passa para ele saber um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Isso é muito bom, o conhecimento tem que se passar adiante, e eu te convido a passar adiante este vídeo. Este vídeo é de ensinamento também, doutrinário e de ensino. Cada dia nós vamos aprendendo mais uns com os outros. E não esqueça que nós temos ainda neste canal muitas outras mensagens. Participe, evangelize, passe para frente, marque um amigo e vá aprendendo conosco, tá bom? Deus vos abençoe e que nós possamos nos ver no próximo vídeo. Shalom! Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.